Louvado seja o teu nome, Senhor. Nós te agradecemos por essa noite. Agradecemos porque o Espírito Santo está fazendo um investimento sobre a igreja, derramando do seu Espírito sobre nós, para que nós possamos ser cheios do teu Espírito para estabelecer e manifestar o teu reino em nossa cidade. Nós clamamos por avivamento, Senhor. Assim como diz o salmista, Salmo 119, versículo 37, desvia-nos das distrações e aviva-nos nos teus caminhos. Senhor, neste momento em que a tua igreja necessita de avivamento, nós queremos ser a resposta de nossos pais na fé que oraram e intercederam por essa geração, para que homens e mulheres se levantem, levando o teu amor, Senhor, aos lugares mais necessitados da nossa cidade, da nossa nação. Clamamos por avivamento, clamamos por despertamento, Senhor, neste tempo, onde há uma grande crise espiritual tomando conta da nossa nação, do mundo. O Senhor levanta homens e mulheres que temem ao Senhor, homens e mulheres que têm fome e apetite pela tua presença, homens que se posicionam em relação ao chamado do Senhor em nossas vidas. Obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício na cruz. Obrigado, Jesus. O motivo de nós estarmos aqui reunidos como filhos, como igreja, é porque o Senhor nos compraste, derramando o teu sangue na cruz, e nós somos purificados e lavados pelo sangue do Cordeiro. Obrigado, Jesus. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Eu oro nessa noite, Pai, para que esses corações sejam como terra fértil, que absorva a água do teu Espírito. Nós saiamos daqui fortalecidos da tua palavra, Senhor. Que possamos receber a palavra, não somente para uma semana, mas seja para a eternidade. Obrigado, Jesus. Tu és bem-vindo neste lugar, Senhor. Toca os nossos corações. Muda a nossa mente, Senhor. Ofenda a nossa mente, revela o nosso coração, Senhor. E mostra-nos como nós somos miseráveis, pobres, cegos e nus, Senhor. Quanto nós carecemos da tua glória, quanto nós carecemos do teu amor, Jesus. Precisamos de ti. Precisamos de ti, Senhor. Louvado seja o teu santo nome. Amém. Graça e paz, igreja. Paz do Senhor. Quero agradecer ao pastor Isaac e à pastora Dai por ter me feito o convite. Nós temos já esse relacionamento aproximadamente uns 8 meses, né? E tem gerado muitos frutos, não somente para as nossas igrejas, mas para a igreja da cidade de São Paulo, para a igreja brasileira. Quando a palavra de Deus fala igreja da cidade, não se refere à igreja central, igreja reino ou qualquer outra igreja. Se refere à igreja da cidade. Nós existimos para servir a cidade. Nós existimos para servir as pessoas, amar as pessoas como Jesus amou, nos amou. E qual foi a forma que Jesus nos amou? Dando a sua própria vida em favor da igreja. E Jesus, quando ele ressuscitou, ele apareceu aos discípulos, e é uma cena muito forte que a porta estava trancada. E aí Jesus se apresenta aos discípulos e diz: paz seja convosco. E lá existia um homem chamado Tomé, e Tomé, ele queria ver para crer. E quando ele viu Jesus, não satisfeito, ele queria tocar nas feridas de Jesus. E Jesus disse: toca, Tomé. E essa passagem é interessante, que quando Jesus foi ressuscitado pelo Espírito Santo,
que lá em Romanos 8 fala que se o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos está dentro de vocês, há um Espírito no nosso interior que testifica que nós somos filhos. E este mesmo Espírito clama no nosso interior: Abba, Pai. O Espírito Santo ressuscitou Jesus dos mortos. E é interessante que quando Jesus se apresenta aos discípulos, ainda existiam as marcas da crucificação. O Espírito Santo glorificou o corpo de Jesus, mas deixou as marcas. Sabe por quê? Para que a igreja lembre-se sempre que valeu a pena. Para que a gente nunca esqueça, as marcas de Jesus simbolizam que Ele venceu a morte. Ele venceu o pecado e venceu a morte. Sabe qual é o nosso último inimigo a ser vencido? É a morte. Nós somos preparados para enfrentarmos corajosamente esse dia, esse grande dia. Para que nós possamos entrar na presença do Senhor quando nós fomos levados para o céu e Ele dizer: servo bom e fiel, entre no meu descanso. Mas as boas novas, ela é tão interessante que Jesus nos ensina algo muito poderoso: que seja feito aqui na terra como é no céu. Então muitos estão pensando: como vai ser o céu? Não, você pode viver o céu agora, porque o próprio Jesus conquistou na cruz. Antigamente nós cantávamos aquela canção que nós queremos ganhar o mundo inteiro para Jesus, queremos conquistar todo mundo, mas na verdade Jesus já conquistou. E o diabo tenta fazer a igreja acreditar que ele não foi derrotado, mas ele já foi derrotado há mais de 2000 anos atrás. Nós podemos que entrar nesse lugar de descanso chamado Reino de Deus, presença do Espírito Santo, para vivermos o céu na terra. Isso é maravilhoso. Isso me faz lembrar uma história que eu ouvi esses dias, de um homem judeu muito rico em Bogotá, na Colômbia. E ele era plantador de café. E esse homem foi certa vez no centro de Bogotá, foi engraxar o sapato. E o engraxate começou a falar de Jesus para ele. Ele falou: cara, você precisa trabalhar comigo. E levou o engraxate para trabalhar com ele nessa plantação de café, nessa empresa. E o engraxate começou a crescer na empresa, em cargos. Antes do judeu falecer, ele não tinha herdeiros, ele passou toda a herança para aquele engraxate. Ele fez um testamento passando toda a herança para o engraxate. E aquele judeu muito rico, ele morreu. E aquele engraxate adquiriu toda a herança daquele homem rico. E todas as vezes que ele saía para a plantação, ele lançava semente de café e orava: Senhor, essa é para ti, isso é para ti, Senhor, isso é para ti, Senhor, isso é para ti. E aquele homem ficou muito mais rico do que aquele judeu. Ele tinha uma casa maravilhosa, grandíssima, bela. Mas ele tinha um cômodo no porão dessa casa, que tinha uma luz amarela bem fraquinha. E era um cômodo úmido. E tinha pendurado um varal, pendurado o avental dele de engraxate. E todas as vezes que ele se esquecia de onde Deus tirou ele, Deus fazia ele descer até aquele porão, pegar o avental, vestir aquele avental todo sujo de graxa, e ele se ajoelhava na presença do Senhor e batia no peito: Senhor, e chorava: nunca me faça esquecer de onde o Senhor me tirou. Irmãos, quem são os casados aqui nessa noite? Glória a Deus, tem bastante. Você lembra o dia que você casou? Eu lembro o meu, vou contar o meu. Há 4 anos atrás,
Eu estava no altar, esperando a minha noiva chegar, minha esposa, futura esposa naquela época. E ninguém presta atenção no noivo, todo mundo presta mais atenção na noiva. E o noivo entra, fica parado lá em cima, mas só que, irmãos, ele fica tremendo, feito vara verde. Ninguém presta atenção, ele está ali, mantendo uma postura, porque o foco é a noiva. E o ano passado o Senhor me fez lembrar esse dia do meu casamento. E o meu coração acelerava, minhas mãos suavam, eu tinha frios na barriga, era uma mistura de sentimentos e emoções que dominavam todo o meu corpo, toda a minha alma, todo o meu espírito. E quando o Senhor me fez lembrar esse dia, eu chorava, sabe por quê? O Senhor falou assim para mim, que este mesmo sentimento e emoção, esse mesmo disparar do seu coração, seja todos os dias da sua vida. A palavra do Senhor diz que quando Jesus voltar, porque há um grande sinal da volta do Senhor Jesus, chamado apostasia. E será que quando Jesus voltar, Ele encontrará fé na terra? E a Bíblia fala que nós temos que estar preparados, irrepreensíveis, corpo, alma e espírito para o grande dia do Senhor. Quero que você abra comigo na tua Bíblia, no livro de Juízes, capítulo 5, versículo 31. Algumas Bíblias têm o versículo 32, outras não têm, mas é a mesma passagem. Obrigado, Jesus. Nós louvamos o Teu nome, Senhor, nessa noite. A Sua presença está neste lugar, Senhor. Não apenas sentimos a Tua presença, mas nós temos a fé e a convicção que o Senhor está neste lugar. O Teu Espírito se move neste lugar, Jesus. Faça-nos lembrar de onde o Senhor nos tirou. Leva-nos, Senhor, ao primeiro amor. Leva-nos, Senhor, quando nós Te recebemos pela primeira vez. Obrigado, Senhor. O Senhor diz assim: assim pereceram todos os Teus inimigos, ó Senhor. Mas os que Te amam sejam como o sol, quando se levanta na sua força. E a terra teve paz durante 40 anos. Capítulo 6, versículo 1. De novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante 7 anos Ele os entregou nas mãos dos midianitas. Quando nós lemos o livro de Juízes, antes da época dos profetas, que foi inaugurado praticamente por Samuel, foi um período que durou 340 anos. E durante 340 anos, houveram 7 apostasias. E quando nós lemos esse texto, e vemos que a terra teve paz durante 40 anos, de novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Sabe, o meu maior sucesso foi o meu maior fracasso. Porque o sucesso, ele nos leva a um comodismo, ele nos leva a uma vida fácil, tranquila e segura. E quantos de nós nos acomodamos quando está nesse ponto? Nós relaxamos quando pensamos que está tudo bem, então eu não preciso fazer mais nada. Já está feito. E aquele povo enfrentou e experimentou 7 apostasias. E quando estava em paz, eles se esqueciam do que Deus fez com eles, fizeram o que o Senhor reprova. Era a época de Gideão.
Logo em seguida começa a contar a história de Gideão. E cara, Gideão foi um homem, no começo foi covarde, mas o Espírito veio e se manifestou a ele. Deus falou o plano que queria levantá-lo como um libertador, um remidor da terra. Mas no final da carreira de Gideão, Gideão voltou a fazer o que Deus reprova. E quando nós lemos esse versículo, trazendo para o nosso contexto como igreja hoje atual, igreja na cidade de São Paulo, nossa nação brasileira, nós estamos vivendo tempos de crise. Nós estamos vivendo um tempo de vacas magras. Mas sabe o que é interessante disso tudo também? Que o poder de Deus, ele se manifesta mais ainda em tempos de crise. Quando a igreja entender isso, que a maior manifestação do Espírito Santo é quando nós enfrentamos crise. E você sabia que nós nos voltamos mais para Deus quando enfrentamos as crises? Porque o povo voltou para Deus porque eles estavam enfrentando uma crise. Todas as vezes que eles enfrentavam uma crise, o povo se voltava a Deus. Mas será que nós temos que viver assim? Sempre entrando em crise para que nós possamos voltar a Deus? Isso se chama inconstância. Isso se chama distração. Uma das grandes estratégias do diabo é trazer distração para a igreja. E se é uma coisa que será que ele faz muito bem? Ele faz muito bem mesmo. Ele traz distração. Porque trazendo distração para mim, para você, para sua casa, sua família, você deixa o lugar secreto. Porque é abominável para o Espírito Santo a igreja ter relacionamento com o Pai. Nós fomos feitos para nos relacionar com Deus. Deus nos criou não porque Ele estava entediado, é porque Ele tem prazer em se relacionar conosco. E nesse tempo, o nosso maior problema não é a falta de alimento, de comida, porque nós temos uma mesa muito farta, preparada. Porque Deus tem levantado, mesmo assim, em tempos de crises, em tempos de necessidade e fome, homens e mulheres de Deus, que não se entregaram ao pecado, ao mundo, à idolatria. Homens que são profundamente inspirados pelo Espírito Santo, trazendo revelações profundas a respeito do que o Espírito Santo está fazendo no nosso tempo hoje. Então o nosso maior problema não é falta de comida, que nós temos hoje em dia todo tipo de Bíblia possível. Hoje, através das tecnologias, que segundo os cientistas falam que veio para facilitar a vida humana, na verdade veio mais para complicar. E aí quando nós vemos hoje a internet é bênção, irmão. Através dela, o Evangelho é propagado. É maravilhoso. Nós hoje acessamos e ouvimos mensagens de homens e mulheres profundamente inspirados pelo Espírito Santo. Ou seja, nós temos uma comida farta. O nosso maior problema não é a falta de alimento, é a falta de apetite. Nós não temos fome mais pela presença dEle. É por isso que o Espírito Santo, como diz lá em Hebreus, fala que quando a água cai do céu, derrama sobre a terra ela tem a característica de absorver aquela água. E o nosso coração é comparado com a terra fértil, ou a terra endurecida. Nós deixamos de receber porque o nosso coração está endurecido. Não nos alegramos mais com pessoas que são salvas. Que é um grande exemplo disso, quando nós lemos aquela passagem, aquela parábola de Jesus, do filho pródigo. Nós voltamos a nossa atenção toda para o filho pródigo. Só que na verdade a parábola está falando do filho mais velho. O filho mais novo pede herança para o pai. Pai, me dá a herança que me pertence. O pai, tudo bem,
Toma. O pai não resistiu. O pai não discutiu com ele, simplesmente toma, filho. E aí aquele homem saiu para o mundo, gastou, porque pródigo significa esbanjador. Alguém que quer mostrar que tem. E muitos de nós já passamos por essa fase. Porque nós queremos mostrar esteticamente quem nós somos. Ou não. E aquele homem chegou num tempo que ele estava sem amigos, sem dinheiro, sem nada, e quase comendo comida de porcos. E aí ele se lembrou que o pai dele cuidava dos servos muito bem. E ele disse: eu vou voltar para a casa do pai, e direi a ele: pai, pequei contra os céus e contra o Senhor. E aquele homem pegou as coisas dele e foi. Quando chegou de frente para o pai já estava esperando ele. E o pai mandou: depressa, trazem vestes novas, um anel e uma sandália, porque aquilo que estava perdido foi encontrado e reviveu. Porém havia o filho mais velho. O filho mais velho olhou para o pai e disse: pai, eu sempre estive ao seu lado. O Senhor nunca me deste um boi para que eu possa celebrar e comemorar com os meus amigos. Isso não é justo. Isso não é justo, pai. Na verdade, essa parábola não era a volta do filho pródigo, do filho mais novo. Era a falta do filho mais velho que estava na casa do pai e não desfrutou do amor do pai. Ele não se alegrou com a volta do filho mais novo. E muitos estão assim dentro da igreja. Isso fala de pessoas que estão dentro da igreja, que elas vivem na casa do pai há muitos e muitos anos, mas não estão desfrutando do amor do pai. Ela já não se alegra mais quando as pessoas são salvas. Elas não se alegram mais quando você conta um testemunho, uma bênção. E para que essa pessoa possa desfrutar do amor do pai, ela precisa dar um salto de fé. Amar sem esperar ser amado. Abraçar sem esperar ser abraçado. Convidar sem esperar ser convidado. Tanto o filho mais novo como o filho mais velho precisam mergulhar na presença do Senhor para ser governado pelo Espírito Santo. É por isso que Deus está chacoalhando as estruturas da igreja, para saber quem é crente de verdade ou é crente e faz de conta. Porque eu vou falar uma coisa para vocês, irmão: o reino de Deus é para homem, é para macho. O reino de Deus é para as mulheres que se posicionam, pessoas que ninguém dava nada para elas, e elas entenderam, ouviram e obedeceram o que Jesus falou, e estão entrando no reino de Deus. Os excluídos, os ladrões, as prostitutas, aqueles que ouvem e entendem o que Jesus está dizendo, se arrependem, entendem: caramba, o reino de Deus é chegado, eu preciso fazer parte disso. Ou nós entramos num campo para jogar, ou nós ficamos na plateia só aplaudindo. E aquele filho mais velho, ele não se alegrava mais, porque o coração dele se fechou. Ele foi tomado pela apostasia, pela falta de fé. E nós vivemos um tempo hoje maravilhoso. Sim, está tendo uma grande crise, mas essa é uma grande oportunidade da igreja manifestar o reino de Deus com autoridade e poder. E a igreja não é uma creche que cuida de filhos mimados. A igreja é um lugar onde são formados homens e mulheres, deixando de ser meninos e passando a ser homens, macho. Quando nós lemos 1 Reis capítulo 2, versículo 2, Davi dando a instrução a Salomão, seu filho, menino: esforça-te e seja homem,
Deus poderia ter dito para Josué, capítulo 1, versículo 9: esforça-te e seja corajoso. Seja corajoso, não se apavore nem se desanime. Seja forte e corajoso. Por 3 vezes Deus dizendo a ele: seja forte e corajoso. Mas nós vemos Davi falando para Salomão: esforça-te e seja homem. Seja homem, Salomão. Você é um menino, mas seja homem. E o Espírito Santo, pastor, ministrou uma coisa muito interessante aqui nessa semana. Irmãos, aí vocês julguem aí, tá? Eu vou falar. Não existe adolescência. Adolescência é uma criação para se dividir as idades. Foi uma criação humana. Mas na palavra de Deus, ou você é menino ou você é homem. A cultura judaica, judeu, ele tem uma coisa chamada bar mitzvah, que é a passagem da meninice para adulto, de 12 para 13 anos. Eles não têm adolescentes, porque a partir dos 13 anos, eles já têm que se assumir como homens. Eles já têm responsabilidades, compromissos. Para você ter uma ideia, um menino para nós, lá em Israel, judeu com 13 anos já entra no exército. Ele segura um fuzil de um lado e a Torá do outro. Já está preparado para entrar no exército. Mas a nossa cultura ocidental, a nossa cultura brasileira, que é derivada de várias outras culturas, dizem que não, existe uma fase da adolescência, tem que cuidar, porque adolescente é rebelde, ele tem isso e aquilo. Não, cara, você tem que ensinar que ele é homem agora. É por isso que nós vemos muitos garotos de 30 anos agindo como meninos de 12. Sabe o profeta Renato Russo, Legião Urbana? Infelizmente ele não tinha a revelação do amor de Jesus, mas ele era um homem que lia a Bíblia. Ele escreveu coisas como: não culpem seus pais por tudo, porque são crianças como você. O que ele está querendo dizer ali é que pais que cresceram, mas vivem como crianças. É da mesma forma quando nós casamos, aceitamos a casar, um compromisso diante de Deus e diante dos homens. Você aceita a sua noiva como sua legítima esposa? Sim, aceito. E aí quando entra no casamento, vive como se fosse um solteiro. E é assim que muitos estão entrando, aceitando um casamento, mas vivendo como solteiros dentro do casamento. Da mesma forma também a nossa geração viu muitos. Quem quer aceitar Jesus nessa noite? Levante a sua mão, vem aqui à frente e iremos fazer uma oração para você. E a pessoa ia lá na frente: Senhor, entrego minha vida, escreve meu nome no livro da vida, te aceito como Senhor e Salvador, glória a Deus, aleluia, está salvo. Aplauda o Senhor. Muitos estão aceitando Jesus, mas não estão aceitando o chamado de Jesus. Porque aceitar o chamado de Jesus, da mesma forma, a salvação, ela é de graça, mas o discipulado de Jesus custa tudo. Para você ganhar a sua vida, você precisa perder. Para você se alegrar, você precisa chorar. Quem quer ser o forte, seja o fraco. E quem quer liderar, seja o último. E servo de todos, porque quem não sabe servir, não sabe liderar. Quem quer aprender a liderar, aprenda a servir primeiro. Este é o princípio bíblico utilizado, ensinado por Jesus. Cara, se você aplicar, você que tem empresa, ensina os seus empregados a servir, cara, você vai ver o resultado. Mas no reino de Deus não existe resultado. No reino de Deus é chamado fruto. Porque Jesus não escolheu aqueles que davam resultados. Porque nós desde criança aprendemos a escolher, a caminhar conosco só aqueles que dão resultados. Cara, você canta bem. Cara, você joga muito bem. Cara, você tem muito dinheiro. Você precisa andar comigo.
Mas Jesus não chamou aqueles que davam resultado. Jesus chamou os que não davam resultado para que eles dessem frutos, para confundir a mente dos sábios. Porque Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus usa as coisas desprezíveis deste mundo para confundir as fortes. O reino de Deus é completamente ao contrário da cultura do mundo. É por isso que quando nós entramos na igreja temos muitos choques. Porque Jesus fala, aquele que tem a marca de Jesus, ele precisa amar aquele que o odeia. Mas você fala, puxa cara, isso é difícil, eu não consigo. É lógico que você não consegue. Você só consegue porque o Espírito Santo precisa te encher. Às vezes nós ficamos com o seguinte pensamento: eu preciso me capacitar para viver o reino de Deus. Não, Deus não escolhe os capacitados, Deus escolhe os disponíveis. Aqueles que se colocam, Senhor, eu não sei nada, mas eu quero aprender tudo. Eu quero, Senhor. É por isso que nós vemos Pedro sempre tendo a iniciativa. Pedro era marrudo, era briguento, era bravo, mas ele foi o que experimentou mais da presença de Jesus. Porque mesmo sabendo que ele era tudo isso, uma coisa o movia: a iniciativa. Eu quero experimentar isso. Abre comigo tua Bíblia em Salmos, capítulo 34, versículo 8. Louvado seja o seu nome, Senhor. Diz assim: provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Provai e vede que o Senhor é bom. Como nós podemos dizer que o Senhor é bom se nós não o provarmos? Muitos estão dizendo que o Senhor é bom, mas não prova. Não estou falando provar de tentar Ele, de experimentá-lo, de vivê-lo. A ponto de nós dizermos, cara, prova que isso é bom, Deus é bom. Da mesma forma também nós estamos ouvindo muito por aí pessoas pregando sobre o reino de Deus, mas sem saber o que é o reino de Deus, sem viver o reino de Deus. Falando de paternidade divina, mas sem saber o que é paternidade, sem viver a paternidade. Quando eu leio esse versículo, me faz lembrar uma coisa muito interessante. Eu gosto de ir em restaurante, me convida depois do culto, tá bom? Eu gosto de ir em restaurante. A gente senta lá na mesa, come, conversa, paga a conta e vai embora. Melhor ainda, eu gosto mais quando eu vou ao supermercado, compro os ingredientes, passo no sacolão, compro legumes, verduras e frutas e levo para casa. Eu gosto de chamar as pessoas para sentar na mesa. Eu preparo a comida, coloco lá os temperos, e antes de servir a mesa, eu experimento para ver se está bom. Se essa comida que eu estou fazendo, ela não está boa, eu não vou servir essa comida. E confesso, a minha comida é boa, pastor. Já faço até comida mexicana. Sei fazer comida árabe. E faço um prato de comida francesa, olha. Os meninos estão ali, não é verdade? Não mente não, hein? O que eu quero dizer com isso? Eu gosto muito de servir as pessoas porque eu preciso aprender a servir. E eu preparo aquela comida, experimento a comida e digo, cara, prova que é bom, pode comer que é bom. E quando nós provamos, experimentamos, Deus nos dá uma autoridade. Não uma autoridade exercida com autoritarismo, porque autoridade é diferente de autoritarismo.
Quando nós lemos a unção bíblica, a autoridade de Deus, a autoridade do Espírito Santo, como diz lá em Isaías 61, o Espírito do Senhor Deus me ungiu. Para quê? Para que serve a unção do Espírito Santo? Para evangelizar os pobres, curar os enfermos, restaurar o coração daqueles que estão tristes, trazer libertação aos presos, liberdade aos cativos e proclamar o ano aceitável do Senhor. A unção de Deus, ela tem um propósito para a igreja. E a unção, a autoridade de Deus, ela não é exigida, ela é adquirida, conquistada. E quando nós não temos autoridade, nós exercemos autoritarismo. Obrigamos as pessoas a fazerem, sendo que na verdade a Bíblia nos pede para obedecer. Obedecer em amor. Tudo que nós fazemos para Deus não é por obrigação, é porque nós amamos obedecer à vontade dEle. E para que isso aconteça, nós precisamos estar em comunhão com o Espírito Santo, para não sermos governados pela nossa própria mente, nosso próprio coração, que facilmente nós nos distraímos e fazemos o que desejamos, o que queremos, ao invés de fazer o que nós fomos chamados para fazer. Quando você começa a fazer o que você deseja, o que te encanta, você deixa de lado porque você está distraído, e era para você fazer o que Deus te chamou para fazer. Às vezes você está discipulando, evangelizando uma pessoa, e para você não significa nada. Poxa, é uma pessoa só a vida inteira. Mas quando você estiver diante de Deus, Ele fala assim: cara, vem aqui e te mostrar, está vendo essa vida aqui? Através dela tem mais essa, veio mais essa e veio mais essa. Veio gerações através de uma vida. Uma família inteira entregou a sua vida para Jesus, porque você simplesmente parou para amá-la. O versículo seguinte diz assim: temam o Senhor, vocês que são seus santos, pois não tem falta de nada o que o temem. Às vezes, sabe por que nós andamos ansiosos? Andamos ansiosos porque estamos preocupados com o amanhã. E quando Jesus nos ensina a oração do Pai Nosso, Ele diz: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Também significa o pão de amanhã nos dá hoje, Senhor. As minhas crianças, meus filhos pequenos, eles não perguntam para mim: pai, amanhã vai ter o que comer? Para quem tem filho pequeno sabe, o filho pequeno nunca vai te perguntar: pai, amanhã tem o que comer? Porque ele é filho, ele sabe. Da mesma forma somos nós. A mesma forma como Jesus quer que a gente se comporte como filhos, que não ande preocupado, porque a preocupação ela gera ansiedade. Quando Jesus conta aquela parábola dos talentos, veio o Senhor e entregou 5 talentos para uma pessoa, entregou outro 3 talentos para uma pessoa, entregou 1 talento para uma outra pessoa. Aí chegou o Senhor de volta para que eles prestassem conta. E o que tinha 5 multiplicou, o que tinha 3 multiplicou, o que tinha 1 enterrou. Sabe por que ele enterrou? Ele estava preocupado em ter 5 talentos, e o que ele tinha na mão ele enterrou. E a gente anda assim. A gente quer ter, mas não é responsável com o que tem na mão. A gente tem o desejo de ter, e todas as vezes que nós temos, nós queremos mais. Isso se chama ganância, avareza. E sabe um exemplo disso? Os meus filhos pequenos, quando eu vejo eles lá brigando por causa de um brinquedo. Não, esse é meu, não, esse é meu, esse é meu, não é meu. É um disputando quem fica com o brinquedo. E a maioria de nós pais chegamos diante deles e falamos: quem pegou primeiro? O que pegou primeiro fica com o brinquedo. Só que na verdade,
os dois não tem que ficar com o brinquedo. Porque um é avarento, o outro quer. E o outro é ganancioso, não quer dar. Ou nós somos gananciosos, ou nós somos avarentos. Mas Deus nos chama para compartilharmos. Tudo que nós temos não é meu, é nosso. O Pai é nosso, o pão é nosso, o reino é nosso. Não é nada meu, é tudo dele. Uma história interessante. Um cara sai na rua para comprar uma pérola. Ele para de frente para uma loja de pérolas. E ele entra nessa loja e pergunta para o vendedor: quanto custa essa pérola? E o vendedor responde: tudo que você tem. Mas tudo que eu tenho? Sim, tudo que você tem. O que você tem no bolso? O que você tem no bolso hoje? Tem uns 100 reais. 100 reais. O que mais você tem? Você tem conta bancária? Mas minha conta bancária também? Sim, tua conta bancária também. Quanto que você tem na sua conta bancária? 5 mil. Você tem dólar? Tem ações? Mas também tudo isso? Sim, também, porque essa pérola vai te custar tudo. Ok. Mas assim, e meus filhos, e a minha esposa? Você tem esposa e tem filhos também? Mas espera aí, você também vai querer minha esposa e meus filhos? Sim, porque vai te custar tudo. Mas assim, eu não vou ter roupas, não vou ter dinheiro para comprar roupa. Você tem roupa, tem carro também, tem casa? Tá. Mas assim vai sobrar só eu. Você tem, você também? Espera aí. Mas até a mim? Sim, porque essa pérola chamada reino de Deus, você só pode ter tudo se você dá tudo para Ele. Pastor, eu vou descer, tá? Seja que Deus quiser. Quando Jesus fala isso, nos ensinando a respeito da avareza e da ganância, Ele está dizendo: você me deu tudo, agora eu devolvo tudo para você. Tudo que era teu, que você dizia que era teu, você me deu, você me entregou, é meu. O seu trabalho, o dinheiro que você ganha, não fique pensando que é por causa da força do teu trabalho que você tem dinheiro. É porque fui eu que te dei. E eu te abençoo não porque você merece, porque você é um pangaré. Você é um cabeça de bagre, cara. Você não faz nada bom a não ser se o meu espírito estiver em você. E o que é meu, eu te devolvo. Mas seja responsável com o que eu estou colocando nas tuas mãos. É meu, cuida dele, é meu. Não é teu, é meu. Isso é o reino de Deus. A visão celestial que Deus nos dá, para que nós não corrompamos essa visão maravilhosa. Não é a visão sua, porque lá Isaías fala assim que os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus, e os nossos caminhar não são os caminhares de Deus. Nada do que nós fazemos é bom. O próprio jovem rico, querendo se justificar diante de Deus: Senhor, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Cara, apenas ame a Deus com todo o teu coração e ao próximo como a si mesmo. Isso é moleza. Isso aí eu tenho feito a minha vida inteira. É mesmo? Então peraí. Parece que ele é um crente santo, né? Não falta nada para ele. Nada. A gente olha para ele, ele está lá todo no culto. É o primeiro a chegar, o último a sair. Faz tudo bem feito. E a gente olha e fala: cara, esse homem é santo, ele é espiritual. Uau. E aí Jesus fala: te falta uma coisa. Uma coisa? Sim, uma coisa. Pegue todas as suas riquezas, vende e dê aos pobres, e me siga. Não. Será que Jesus pedia só? Mas aquilo lá naquela época. Hoje Deus não pede mais isso. Não. Cara, eu era para ser um professor universitário, trabalhar em agência. Nada do que eu fiz na minha vida deu certo, fui virar missionário.
É muito engraçado isso, pastor. Eu pergunto para os irmãos, e aí, o que você era? Eu era médico. E você? Ah, eu era publicitário. E você? Ah, eu era administrador. Cara, nada na tua vida deu certo, né? Tu foi ser missionário, né? É isso mesmo. O jovem rico tinha tudo para ser um seguidor de Jesus. Porque outros homens queriam seguir Jesus. E Jesus disse, não, volta para o teu povo e testemunho que o Senhor fez na tua vida hoje. Mas para aquele jovem rico, Jesus chamou ele, vem. Mas ele olhou para a quantidade de bens que ele tinha, para as coisas terrenas, e deixou os tesouros eternos de lado. E nós ficamos presos nos tesouros terrenos. Os tesouros terrenos não é só a propriedade física, matéria. Às vezes pode ser o seu casamento, seu trabalho, seus estudos. Tudo que ocupa o lugar de Deus se transforma em idolatria. O maior pecado do Antigo Testamento era a idolatria. Porque eles se afastavam, eles estavam tão incomodados com a situação. Ah, está muito bem, maravilhoso. Nossa, 40 anos de paz, quem não quer isso? Mas aí depois o povo voltou a fazer o que Deus reprovava. O meu maior sucesso foi o meu maior fracasso. Porque quando eu pensava que eu estava maravilhosamente bem, lá em cima eu falava, cara, eu quero isso para a minha vida. Porque eu era produtor de shows, fazia show, trazia banda gringa para a América Latina. E com 21 anos de idade fiz meus primeiros 50 mil reais em uma semana. Eu falei, cara, isso é para a minha vida toda agora. É isso que eu quero para a minha vida. Só que os anos foi passando, fui ganhando muito dinheiro. De repente, chegou em 2007. Aconteceu tudo errado. Foi um dominó, efeito dominó. E eu, caramba, o que está acontecendo? Mas eu não era crente nem nada, irmão. E aí eu lembro que quando eu voltei completamente destruído fisicamente, financeiramente, tudo, eu liguei para o meu irmão, que nessa época ele já era ministrava a palavra. Falei, cara, onde você está? Ah, estou aqui pregando. Ah, então eu vou aí, eu preciso. Porque eu estava em crise. Eu precisava ouvir uma coisa. E quando pessoas, principalmente que passam por depressão, ansiedade, preocupação, angústia, elas precisam ouvir alguma coisa, cara. Porque aquela alguma coisa que você vai falar para ela já muda a vida dela completamente. E eu lembro que a primeira pergunta que fizeram para mim falou assim, cara, nesse grupo falou assim, alguém tem vergonha de Jesus? Eu levantei a mão, falei, eu tenho. Eu tenho vergonha até de ver o crente segurando a Bíblia, cara. Ainda mais falando de Jesus. Só que olha onde eu estou. Porque os meus planos deixaram de ser os meus planos. Os meus sonhos deixaram de ser os meus sonhos. Eu passei a viver a vontade daquele que me chamou e me amou primeiro. Irmão, se Deus fez isso comigo, imagina contigo. Tenho 7 anos de convertido. 7 anos. Eu apenas ouvi, falei, Senhor, é isso? Comecei a aprender a ouvir a voz de Deus. Falei, cara, eu quero isso para a minha vida. Eu encontrei uma causa para que eu possa morrer por ela. A minha causa era o dinheiro, o sucesso, a vida tranquila, fácil e segura. Mas lá eu encontrei o fracasso. Mas em Jesus encontrei a vida eterna. Sabe por quê? Eu provo e vejo todos os dias que o Senhor é bom. Tem quanto na minha conta? Pastor, está zerado, não tem nada. Louvado seja o Senhor. Provai e vede que o Senhor é bom. Pastor, tem 5 mil reais. Louvado seja o Senhor que Ele é bom. Os irmãos perguntam, pastor, quanto tu ganha por mês? Não sei. Vocês que trabalham, tem lá o seu salário mensal, você sabe, você consegue planejar. Eu não. Eu não sei. Porque às vezes tem 600 reais, outras vezes tem 1.000, às vezes tem nada. Mas eu provo e vejo que o Senhor é bom. Sabe por quê? O que move a igreja, o que move o coração da igreja,
não são as estruturas. O que move a igreja não é o dinheiro. O que move a igreja é o Espírito Santo. Sabe por quê? Joel capítulo 2, versículo 8 diz: nos últimos dias derramarei sobre toda a carne. Isso significa que não é só sobre nós que estamos aqui, é sobre os que estão lá no mundo perdidos. Acontecem que estão rejeitando aquilo que o Espírito Santo está fazendo. E muitos até dentro da igreja estão rejeitando o que o Espírito Santo está fazendo. Pior ainda. E ele diz que nos últimos dias derramarei sobre toda a carne do meu Espírito, para que vossos filhos e vossas filhas profetizem, os jovens tenham visões e os velhos tenham sonhos. Cara, você precisa ter uma visão, meu. E você precisa sonhar. Pastor, você é muito sonhador. Você precisa ser mais realista. Pé no chão, Senhor. É? Eu sou sonhador. Porque o sonhador, ele vê lá na frente. Ele sabe para onde está indo. Sabe por quê? Ele sabe de onde ele veio. O sonhador, o cara que tem visão celestial, ele vê lá na frente. E duro é ver lá na frente, pastor. Porque às vezes a gente quer que a igreja toda veja o que nós estamos vendo. E a gente tem que mobilizar a igreja. Vamos orar, vamos adorar. Eu estou vendo, eu estou vendo, eu estou vendo. Vamos, 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 vamos. Esse pastor é muito doido. Eu não estou vendo nada. Eu não sei para onde ele está indo. Meu Deus, não vou não. Já passou 3 dias, 1 mês. Não, esse pastor acho que está meio fora de sintonia. Eu falei para o pastor aqui. Nós estávamos como igreja reunidos num parque durante 5 meses. O primeiro culto, 10 de janeiro desse ano, foi debaixo de chuva. Você acha que eu queria estar ali? Lógico que não. Eu queria estar numa estrutura. Porque nós temos idosos, crianças. Queremos dar porque a estrutura, ela existe para servir a igreja. E a igreja existe, foi uma ordem de Jesus. Jesus que edifica a igreja. E a igreja existe para servir o reino de Deus. Jesus instituiu a igreja para que ela servisse os propósitos do reino de Deus. Se ela não serve o reino de Deus, ela não serve para nada. Ela só está de fachada aí, como uma porta de bar, prestes a ser fechada. E abre mais uma igreja, abre outra igreja, abre outra igreja. Se a transformação do nosso Brasil fosse através da quantidade de igreja, cara, eu largo minha Bíblia aqui e vou para outro lugar. Nós temos uma necessidade muito grande de avivamento. Avivamento pessoal. Porque se nós queremos ser sal e luz na humanidade, nós precisamos ser sal e luz dentro de casa. E se nós temos famílias fortes, nós teremos uma igreja forte. E se nós temos uma igreja forte, nós transformamos uma cidade. Não porque nós somos melhores, porque aprendemos a obedecer e a ter relacionamento com o Espírito Santo. Não andamos distraídos. Os homens estão se posicionando dentro dos seus lares, assumindo, casou, assuma a sua responsabilidade como marido, cara. A esposa também, assuma a sua responsabilidade de ser esposa dentro do teu lar. Apoiar o seu marido, ajudá-lo, e o homem respeitar e amar. Cara, quando a Bíblia fala assim, que é para o homem respeitar a esposa, ou melhor, que o homem amar a esposa e a mulher e a esposa respeitar o seu marido, não está dizendo que o homem agora só tem que amar. Não, na verdade que há uma necessidade maior no coração de cada um, mas é para fazer tudo, respeitar e amar. E quando chegou o final de maio, pastor, contei para o pastor, final de maio o Senhor nos fez lembrar que todos aqueles domingos que nós estávamos naquele parque, nenhum choveu. Adoramos, louvamos ao Senhor todos os domingos. E chovia de segunda a sábado de madrugada. E aí minha esposa falava assim: amor, está chovendo, é de madrugada. Falei: não, louvado seja o Senhor, provar e ver de que Ele é bom. Abri a janela da minha casa, 7 horas da manhã, céu azul e sol. E foi assim todo domingo. Provar e ver de que o Senhor é bom.
Deus não tem filhos preferidos, irmãos. Aqueles que oram mais, jejuam mais, fazem mais. Mas Deus tem os que preferem estar na presença dEle. Deus não tem filhos preferidos, Ele tem filhos que preferem estar na presença dEle. E aqueles que estão na presença dEle desfrutam, provam. E a bondade, gratidão, a adoração, cara, isso é maravilhoso. A adoração é quando o seu coração está grato por quem Deus é e o que Ele faz. É por isso que muitas pessoas não conseguem adorar a Deus, porque ela não tem gratidão no coração. A gente tem uma dificuldade de adorar. Levanta a mão, irmão. Que canseiro, me ajuda aí, irmão. Porque não tem um coração alegre. Está na casa do Senhor, mas não está vivendo e desfrutando o que Ele está fazendo. Isso é um grande desperdício. O maior desperdício de uma geração é quando nós desperdiçamos aquilo que o Espírito Santo está fazendo. Cara, eu não quero deixar passar essa geração sem que Deus possa me usar. Eu quero fazer parte disso, Hananiel. Deus está levantando Hananiel. Não um homem que critica pelas músicas que estão sendo feitas mundo afora. É o que deixa ele inconformado. É o que faz, que é o chamado dele. O que faz o coração do Hananiel chorar é o chamado dele. E aquilo que faz o nosso coração chorar, que nos deixa inconformados, Deus derrama tanta alegria no coração, tanta gratidão, tanto amor, que isso reflete no nosso exterior. Que o propósito de Deus não é olhar a sua aparência, irmão, é olhar o seu coração. Porque onde está o nosso coração, ali também estará o nosso tesouro. Que a boca fala do que o coração está cheio. De todas as coisas, guardem o coração, porque dele provém a fonte da vida. E Deus falando para Samuel: eu não olho como os homens veem. Os homens veem as aparências, mas eu vejo o coração. O entendimento do pecado no Antigo Testamento era você não matar e outras coisas mais. Era o que você fazia ou deixava de fazer, ou seja, era exteriormente, externo. Mas Jesus trouxe uma profundidade tão grande acerca do pecado, dizendo: você pode não matar uma pessoa, mas se você a odeia no coração, você já matou ela. Amém? Tem mais tempo, pastor? Eita, vamos embora. Eu estou falando isso, parecia que nós estávamos vivendo o tempo de Elias. Deus fazia até o céu parar. Quando nós lemos 1 Reis capítulo 19, a Bíblia fala a respeito de Elias, que ele ouviu que Jezabel queria matá-lo, porque ele tinha matado os profetas de Baal. E ele provou, falando assim: vou mostrar para vocês quem é Deus em Israel. Faz um altar aí, joga água. E Deus veio e se manifestou naquele altar. Enquanto os profetas de Baal estavam se cortando, fazendo sacrifícios: eu vou dar o meu dízimo, porque Deus vai me abrir as portas, vai me abrir a porta financeira. Oh, aleluia. Eu vou fazer um jejum para ter um carro. Vou fazer um jejum para eu casar. Vou fazer um jejum. Para com isso, irmão. Jejum não muda Deus, jejum muda você. Sabe para que serve o jejum? É para revelar o homem adâmico, o Adão que está dentro de você. Quando aquilo que te deixa irritado, sabe quando você está jejuando, você fica irritado. É para mostrar quem você sempre é, sempre foi. O jejum, ele mortifica as nossas vontades. Ele não é para adquirir coisas, mas ele é para que a vontade de Deus se prevaleça em nós. E aí Elias, depois de fazer depois de Deus responder a oração dele, ele ficou sabendo que Jezabel queria matá-lo. Sabe o que Elias fez? Eu vou dar eu fora. A Bíblia fala que ele fugiu para salvar a própria vida.
E aí ele correu e encontrou uma caverna. E dentro dessa caverna ele orou ao Senhor: Senhor, tira a minha vida. Oxi, peraí. Como que um homem foge para salvar a própria vida, depois ele ora para que Deus tirasse a vida dele? Como assim? Eu confesso, eu já fiz uma oração nos meus tempos de crises, loucuras. Eu falei: Senhor, tira a minha vida porque eu estou sofrendo demais. Aí Deus falou: sofre mais um pouco. Eu chorava, cara. Eu falava: Senhor, nada dá certo na minha vida, eu faço, não acontece. Eu vou lá, dou o dízimo, nada é restituído na minha vida. Ô Senhor, eu estou aprendendo a ouvir sua voz, mas Senhor, eu começava a entrar em crises e chorava. Eu chorava por mim mesmo, porque eu queria ter coisas. E aí eu orava: Senhor, tira a minha vida porque eu não aguento mais. Eu não aguento mais viver. Senhor, faça alguma coisa, tira a minha vida. E aí Deus falou assim: não, eu não estou querendo tirar a tua vida. Você tem que ficar no mundo. Eu vou derramar o meu espírito em você, para que você fique no mundo e estabeleça o reino de Deus. Porque o próprio Jesus havia dito: Senhor, eu não oro para que os tirem do mundo, mas para que eles sejam um, como eu sou um com o Senhor. E eu oro por aqueles que virão. Cara, Jesus orou por você, meu. Todos nós estamos... Já parou para pensar que Jesus falou assim: eu oro por aqueles que crerão em mim? Antes de nós começarmos o ministério, nós fomos profetizados. O próprio Jesus foi profetizado, e ele será chamado Nazareno. Nós estamos aqui porque alguém orou por você e orou por mim. Eu tenho minha primeira Bíblia. Os irmãos escreveram assim: cara, você será um profeta. Você irá para as nações pregando o evangelho. Quando eu leio hoje isso, eu começo a chorar, cara. Porque a palavra é profética. Existe uma diferença entre ministério profético e dom de profecia. O dom de profecia, ele tem o poder de tocar um indivíduo, mas o ministério profético tem o poder de redimir uma terra, uma nação. Ou você tem um ministério profético, ou você tem um ministério patético. E é o tempo de nós nos levantarmos como profetas do Senhor, com uma voz que clama no deserto. O primeiro propósito de João Batista foi preparar o caminho da vinda de Jesus. Sabe qual é o nosso propósito? Preparar o caminho da volta de Jesus. Maranata, vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus, Maranata, a hora vem. Isso é maravilhoso. Eu falei: Senhor, eu quero fazer parte disso. Eu quero fazer parte disso. E aí Elias entra numa caverna, e ali ele se vê em crises pessoais. O que afastou Elias da presença do Senhor, mesmo sem o Senhor sair da presença dele, eram as crises pessoais. Não era falta de unção, falta de poder. Eram as crises pessoais que afastavam Elias da presença do Senhor. O medo ataca o fundamento da fé. O medo impede com que você viva aquilo que Deus tem para você. Mas às vezes é bom ter um pouquinho de medo. Eu falo isso porque eu estou no avião, cara. Deus está me trabalhando isso no meu coração. No avião. E antes eu não olhava pela janela, né? Eu olhava, ai meu Deus. Hoje não, para eu perder o medo, eu tenho que enfrentá-lo. Eu falei: não, vou ficar na janela aqui. A frustração também era outro sentimento que afastava Elias da presença do Senhor. E frustração é terrível, irmão. Sabe por quê? Teve um irmão que falou assim para mim: cara, tamo junto, qualquer coisa me liga, pode contar com as minhas finanças, pode contar com a minha família, aleluia. E aí quando eu mais precisava dele, oxe. E nós brasileiros temos esse péssimo hábito, se não um pecado, de dizer: tamo junto, irmão, qualquer coisa me liga. Aí quando a gente mais precisa do cabra, cadê ele, meu?
Nós pecamos por falar, dos dois lados. Porque quem fala é porque também já foi frustrado uma vez. É vice-versa, quem fala é quem ouve. Aí esses irmãos falaram assim para mim, quando eu mais precisei deles, cadê eles? Eu falei, caramba, meu. E aí o problema não foi só deles, foi meu. Porque eu gerei expectativa em homens. Desânimo. Cara, quantas pessoas estão desanimadas na igreja? Porque nós somos pessoas hoje, a nossa geração, ela é imediatista. Elas querem ver resultados na hora. E cara, vou te falar uma coisa, avivamento é investimento. É muita oração, é lágrimas, é adoração, é choro. Jesus esperou 30 anos. Às vezes você quer fazer, não tem que fazer, cara, agora. Reino de Deus, vamos lá. Tá, mas calma. Jesus entendeu o tempo dele, 30 anos. E hoje nós queremos fazer, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro, vamos. Jesus esperou 30 anos, todos nós, cada um tem um tempo específico. E quando você entende, reconhece a voz do Espírito Santo, você sabe exatamente quando é o tempo. Medo, frustração, desânimo nos leva longe da presença do Senhor. O que Deus quer é que nós tenhamos desejo profundo de estar na presença dEle. Existe uma palavra na Bíblia chamada anseio. Anseio significa desejo profundo de estar na presença dEle. Ardente. Da mesma forma como eu falei para vocês quando eu casei. Cara, eu desejo profundamente estar com a minha esposa. E nós somos a noiva de Cristo. E nós precisamos ter esse desejo, esse anseio profundo. Desejo profundo de ter um relacionamento com Ele. Isso me faz lembrar quando o Luciano Subirá, ele conta uma história de uma moça que fala para o seu marido, vamos ao supermercado. Não vou. Vamos ao supermercado? Não vou. Vamos ao supermercado. Passou a vida inteira pedindo para o marido ir ao supermercado com ela. E o marido não ia. Aí teve um dia, ele, tá bom mulher, eu vou hoje. Não, desse jeito, não quero que você vá não. Mas você a vida inteira desejou que eu fosse ao supermercado contigo, sim. Mas desse jeito você quer ir? Não, melhor você ficar em casa. Eu quero que você vá. Melhor ainda que você deseje ir comigo. Eu quero que você vá, mas você tem que desejar profundamente ir comigo. Esse é o tipo de relacionamento que Deus quer ter conosco. Que a igreja, a noiva de Jesus, tem um desejo profundo, ardente, pela presença dEle, a fome espiritual, o apetite espiritual. E este é o tempo de nós nos levantarmos, irmão. Agora, vamos ficar de pé? Quero pedir para os irmãos ocuparem essa frente aqui. Sai do teu lugar rapidinho. Vamos orar juntos. Você que quer colocar diante do Senhor, que você quer ter essa fome, esse apetite espiritual, esse desejo profundo de estar na presença dEle. Nós ansiamos por isso. Você que tem andado desanimado, frustrado e comendo com falta de apetite. Essa noite é a noite em que o Senhor preparou para cada um de nós, para que nós possamos nos apresentar diante da presença dEle e deixarmos ser cheios do Espírito dEle, que o Espírito dEle possa se mover em nós e mudar o nosso coração, mudar a nossa mente, para que nós possamos manifestar e estabelecer o reino de Deus neste tempo. Levante as tuas mãos aos céus. O tamanho da tua fome é o tamanho da unção, da autoridade que o Senhor vai derramar sobre a sua vida agora. Coloque o seu anseio, o seu desejo pela presença dEle. Não são coisas que vão satisfazer o seu coração, mas é a presença do Espírito Santo. Levante a sua voz ao Senhor.
Começa a dizer: Senhor, toca-me. Toca o meu coração, Jesus. Gere fome no meu coração, gera apetite, gera um desejo profundo de estar em Tua presença. Batiza-nos, Senhor, com a fome, porque o Senhor Jesus disse: eu sou o pão que desceu do céu, aquele que comer da minha carne terá vida eterna. E Jesus é o Rei da glória. E o Rei Jesus, através do seu Espírito, está visitando a sua igreja, a sua noiva, derramando do seu Espírito sobre toda a carne. Irmãos, um despertador tem o poder de fazer você acordar, de você abrir os olhos. Mas o despertador não tem o poder de fazê-lo levantar, porque o levantar é seu. Coloque seu coração diante do Senhor, aumente a sua entrega diante dEle. Comece a dizer: Senhor, batiza-me com fome pela Tua presença, com o desejo, com o anseio de estar em Tua presença. As pessoas que estão ao fundo, começa a estender as suas mãos sobre este lugar, e comece a orar onde você estiver. Comece a orar onde você está. Comece a orar: Senhor, venha com teu fogo e enche os nossos corações de amor por Ti. Toque esses corações, Jesus. Em nome de Jesus, mova o Teu Espírito, Senhor, nessa noite. Mova o Teu Espírito nessa noite, Jesus. Pastor Isaac, sobe aqui. Com suas mãos estendidas aos céus. Vem, Jesus, com teu fogo. Levante uma geração que se entrega na tua presença. Levante uma geração, Senhor, que não se entrega ao pecado, não se entrega ao mundo, mas uma geração que se entrega à Tua presença. Tira, Senhor, o desânimo, tira o medo, tira a frustração. Livra-nos das distrações e aviva-nos nos Teus caminhos. Queremos provar e ver que o Senhor é bom. Felizes são aqueles que temem ao Senhor e não têm falta de nada. Irmão, tudo que você precisa é a presença dEle. Tudo começou dEle, veio dEle, para Ele são todas as coisas. Toca, Senhor, os Teus filhos. Toca os Teus filhos, Jesus. Toca os Teus filhos, Jesus. Você que está sentindo a presença do Espírito Santo, comece a orar pelo teu irmão ao teu lado. Ore com o teu irmão ao teu lado. E começa a orar e pedir: Senhor, enche o coração deste meu irmão. Enche o coração dele com alegria. Comece a orar um pelo outro. Comece a profetizar e abençoar um ao outro. Mova o teu Espírito, Jesus.